Agora vamos falar do Coritiba, que joga terça-feira, 9h30 da noite, lá em Mirassol, contra o Mirassol. Um abraço, Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. O fim de semana no Coritiba foi de ajustes na preparação para o jogo desta terça-feira fora de casa contra o Mirassol, uma partida na qual só vitória interessa ao Coxa para manter as chances matemáticas de ainda brigar pelo acesso nas rodadas finais. O Mirassol, quarto colocado, tem 9 pontos a mais do que o Coritiba, é a chance de diminuir para 6, mas claro, faltando depois apenas 9 pontos em disputa. O Coritiba ainda precisaria vencer seus 3 jogos, o Santos no Couto Pereira, a Chapecoense fora de casa e na última rodada o Botafogo de Ribeirão Preto em Curitiba, e torcer por mais tropeços do Mirassol, também de outros times que estão acima na tabela de classificação, para ainda ter alguma possibilidade, pelo menos matemática, de jogar a Série A na próxima temporada. Mas tudo passa, né? E jogadores, comissão técnica sabem, por uma vitória sobre o Mirassol. O empate, é claro, a derrota já tiram completamente as chances, e aí sim, definitivamente o Coxa passa a pensar na temporada de 2025. O técnico Jorginho vai manter a base considerada titular. Ele tem tentado ao máximo manter as escalações nesta reta final da competição, e o time terá uma modificação apenas em relação à vitória por 2-1 sobre o CRB em Curitiba na última rodada. Será a volta do zagueiro Marcelo Benevenuto. Ele estava suspenso e foi substituído pelo Maurício Antônio. Outro jogador que volta a ficar à disposição é o meio-campista Matheus Bianchi, também estava suspenso, mas é apenas um componente do banco de reservas. Não tem muita dúvida, né? O Coritiba vai jogar lá em Mirassol com Pedro Morisco, Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson. Meio de campo com o Sebastião Gomes, Vini Paulista, o Josué mais à frente na armação. Por um lado no sistema ofensivo, o Matheus Friso, pelo outro o Lucas Ronier e o Júnior Brumado como centroavante. Continuam no banco de reservas jogadores que já foram titulares, como o volante Zé Gabriel, como o atacante Robson e o Aleph Manga, né, que vai tentando aos poucos aí recuperar a sua forma física. Já entrou no decorrer de 3 partidas desde que terminou a sua suspensão por aquele envolvimento com a quadrilha de apostadores. O Coritiba precisa da vitória, então o Jorginho vai começar com essa formação, mas tem testado nos treinamentos da semana alternativas mais ofensivas para usar durante o jogo. Por exemplo, diante do CRB no segundo tempo, quando o placar estava 1-1, ele foi tirando jogadores de características mais defensivas para colocar atacantes, né? No primeiro momento sacou um volante, o Sebastião Gomes. Quando entrou em campo o Aleph Manga, também o Robson, né, no lugar do Júnior Brumado, o centroavante. Mas para o final da partida tirou o Matheus Friso, que tinha sido recuado ali para o meio de campo para colocar o Brandão, né? Ficou um jogo de tudo ou nada, contra-ataques do CRB, mas o Coritiba buscou a vitória no finalzinho com aquele gol bem importante marcado pelo Bruno Melo. Essas alternativas, então, também estão na manga do treinador, mas para começar o jogo contra o Mirassol, vai com a sua base considerada titular, buscando então essa vitória que manteria as chances matemáticas do Coritiba nas últimas rodadas da Série B. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Bom, a verdade é que o Coritiba agora, ele colocou uma responsabilidade, aliás, a vitória do Ceará hoje colocou uma responsabilidade muito grande em cima do Mirassol, hein, Marcelo? Porque o Mirassol tem 59 e o Ceará 57, ou seja, pior para o Coritiba que vai enfrentar o Mirassol. E o Mirassol sabe, o Coritiba, a chance do Coritiba é remotíssima. Mas a matemática é muito clara. O Mirassol sabe também que, além dele precisar ganhar, ele tira qualquer possibilidade do Coritiba, desde que eles consigam a vitória. Aliás, até um empate tira o Coritiba da parada. E o interessante é que os dois paranaenses, Osmar, são exatamente o último suspiro dos dois paranaenses é exatamente contra os dois, que pode chegar a 62 nessa rodada ainda, né? Porque o Sport enfrenta o Operário. Vai ser aqui, né? Recebe, mas vai ser em Ponta Grossa. Osmar, a gente já debateu sobre isso. Eu lembro que na virada do turno você perguntou para mim, eu disse, Curitiba não sobe esse ano, e acho até que melhorou bastante. As modificações, a gente falou agora há pouco, Dalk, sobre corrigir a rota. Eu acho que até a correção aconteceu relativamente bem para o Curitiba, se a gente for ver. Essa janela foi bem aproveitada, mas de novo uma SAF que erra no início do ano, que erra na contratação de treinador, que erra no seu planejamento, que tem que corrigir, de volta gasta mais no meio do ano do que no começo do ano, que mostra que foi um baita de um erro lá atrás. Quando caiu aconteceu isso, Dalk.
Agora, pelo menos, acertou um pouco mais, só que demorou demais. E aí, tá pagando o preço. Por mais que o Jorginho tenha feito uma campanha que é boa, não é espetacular, mas é boa a campanha, todos os erros anteriores, o preço é agora que está pagando. Claro que o Jorginho, como treinador, não sei o que o Dalco imagina, eu concordo plenamente. Como treinador, tem 0,5% de possibilidade, não é nem 1%, mas ele tem que dizer, olha, é quase impossível, mas vamos trabalhar, até porque ninguém chegou, tem impressão, para o Jorginho e falou para ele como é que vai ser o futuro. Ele tem que falar de agora, então. Né? Tanto que na coletiva contra o CRB ele falou, ele foi questionado sobre isso, sobre planejamento, se já existiu uma conversa com ele sobre planejamento, como é que está sendo pensado 2025, e ele falou que não tem nada. Então, isso me parece que o Coritiba não pensa em permanecer com o Jorginho. E eu concordo com a postura do Coritiba nesse caso, tá? O Jorginho fez um ótimo trabalho nesse segundo turno, mas se a gente for puxar na memória, qual o último trabalho bom do Jorginho foi feito iniciando um ano? Eu não lembro. Faz tempo, eu não lembro. Talvez o Figueirense 2011, que ficou em 6º colocado no Campeonato Brasileiro, ou 7º, né? Então, assim, o Jorginho, geralmente, ele é um cara que ele funciona como um bombeiro. A situação tá ruim, ele vem para apagar incêndio. E ele ajeita o time muitas vezes. Tanto que o Coritiba, em 2019, sobe com muito mérito do Jorginho. O Vasco, de 2022, sobe com o mérito do Jorginho. Né? Mas começar um trabalho, eu não vejo o Jorginho fazendo. Então, eu já estaria procurando outro treinador para iniciar a próxima temporada, talvez até terminar a Série B, Osmar Antônio. Para ser muito sincero, o Coritiba não tem mais chance. Não tem mais chance. Né? A gente tem que ser claro aqui. E daí, tem até um investidor da SAF do Coritiba, e a gente vai entrar nesse assunto também, né, Marcelo? Que deu entrevista falando que a SAF já gastou metade do orçamento que tinha para 10 anos. 10 anos. É esse que é o problema. Aonde está indo esse dinheiro? Tudo bem. Esse ano só contratou um cardume, né, de bagre. Né? Gastou dinheiro, né, com David da Hora, 4 milhões de reais. Gelado, que tem um prospecto legal ainda, pela Série B que fez ano passado, e é jovem, mais 2 milhões. Bianchi, mais 2 milhões. Ano passado gastou um monte com salários astronômicos de Gessé Rodrigues, Samares, Slimani, que foi para mim o único que realmente poderia ter contribuído. Nesse 50% eu tenho a impressão que no primeiro ano já gastou 30%. Quer dizer, para uma empresa, normalmente, que se em 10 anos é uma matemática óbvia, mas vai gastar 10%, ou no primeiro ano para acertar, sei lá, 15% do orçamento, gastou 30% já no ano passado, com essas contratações. E não conseguiu nenhum objetivo. Para apagar incêndio só, né? E não conseguiu nenhum objetivo. Daí o Wilson Ribeiro de Andrade falar que o projeto agora é subir em 3 anos. Como subir em 3 anos, cara? Porque na Série B você perde muita receita. Você perde muita receita. Né? Quanto mais fica, mais vai perdendo. Mais perde receita. Claro que o patrocinador, quando você vai negociar uma coisa, é você negociar com um time que acabou de cair e tem agora uma segunda divisão com chance de subir. Outra coisa é negociar 2 anos na segunda divisão. Outra coisa é 3 anos numa segunda divisão. Vai piorando isso, vai diminuindo os valores, Osmar. Isso é muito ruim. Você perde hoje, futebol é muito feito na grana. Agora, para mim, gasta muito assim, Dalk, exatamente porque está gastando no desespero. E sem contar que mudou demais de treinador também e no meio do caminho errou muito. Agora concordo com o Dalk. Tem que definir qual será a maneira de jogar, a maneira de jogo, o que o Coritiba realmente quer e aí ir atrás do treinador, que também concordo, apesar do Jorginho. Se chega antes, podia estar numa condição melhor e até brigar para subir, mas imagino que pelo trabalho do Coritiba, o que a gente imagina eles querem fazer, né? Deve ser um treinador de outra característica. E o Coritiba sofre de uma coisa muito importante, Osmar, que é falta de transparência. Com o seu torcedor. Ano passado, ficou até o final no discurso de não, a gente vai se salvar. Esse ano está até hoje no discurso de não, ainda tem como subir. Cara, não tem. Ano passado não tinha como salvar, esse ano não tem como subir. Então falta transparência do William Thomas e sei lá quem, do Bruno D'Ancona, se quiser, chegar na frente de uma câmera, o Marcelo, e falar, vamos fazer isso e aquilo, esse vai ser o nosso planejamento para o ano que vem. E só um detalhe, viu, Osmar? Se ganhar do Mirassol, e tomara que ganhe, porque daí continua com a motivação, vai motivar e tudo isso, só que não pode esquecer o seguinte, vai chegar a 53, a gente está imaginando que 62 é o quarto que sobe, pode ser com 63, 64. É que se pensar em 63, a matemática já não ajuda. Então a gente está chutando 62, Osmar. Só que o Mirassol, mesmo com uma derrota possível, terá mais 9 pontos para ganhar 3. E o Curitiba mais 9 para ganhar os 9. E o detalhe então, ainda tem Ceará, Goiás, Vila Nova, América Mineiro, tudo na frente. Lá na frente, exatamente. Não, a situação do Curitiba não é boa, não.
Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.